Legal. Aqui no capítulo 6 ele está falando de modelos baseados em uso. E ele até traz o conceito de corpus linguístico em relação a esse approach do usage-based. Ele vai usar a categoria de tempo e aspecto para provar que a análise do inglês falado, os resultados de uma análise do inglês falado, são muito diferentes dos resultados sobre a sintaxe do inglês escrito. Então ele vai dizer que os exemplos vão divergir significativamente. E os resultados que são obtidos por um método assim, eles podem ser replicados por outros pesquisadores, mas mesmo que eles sejam replicados, esses pesquisadores precisam anotar ou fazer uma nota sobre qual é a frequência desses exemplos. Não adianta você pegar um exemplo que praticamente nunca é usado numa língua. Então, na hora de se contrastar exemplos, é importante fazer notas da frequência desses exemplos. Eu gostei muito dessa tabela na página 143. Ele está comparando aqui os aspectos verbais e ele usa exemplos do inglês. Ele vai colocar os perfeitos logo aqui embaixo e dividir direita e esquerda o que é progressivo e o que não é progressivo. O que é mais legal é que ele vai falar de perfeitos e imperfeitos. Ele vai usar a categoria não perfeito, mas tudo bem. Os perfeitos são esses dois exemplos aqui embaixo, progressivo e não progressivo. Os imperfeitos são todos esses aqui de cima. Achei sensacional essa análise de como o inglês está mudando com relação ao tempo e aspecto. O sistema de tempo e aspecto do inglês está mudando, principalmente no inglês falado. Isso tem um impacto imenso nos alunos de seminário por aí que estão fazendo grego e estão tendo, obviamente, que reaprender gramática e reaprender a gramática do inglês, só que estão tentando entender essas categorias não só com base nos livros de gramática inglesa, mas com base na experiência linguística falada deles. Então é uma confusão sem tamanho. Vem pessoas nativas, falantes nativos do inglês, tentando entender uma língua grega, com base numa língua inglesa que está defasada quando eles leem uma gramática inglesa. Isso sem falar nos brasileiros que estão tentando entender grego por meio de aulas em inglês, que foi o meu caso. Complicadíssimo, muito chato. Então, assim, isso pra mim, a página 44, me ajudou a respirar aliviado. Ele falou, olha, o inglês está mudando. E olha como é que ele está mudando. O presente simples e o presente e o passado simples não estão mais se falando muito. O presente simples está virando basicamente a ovelha negra do sistema. Também disse que há outros sinais bem claros de que o progressivo está se alastrando para outros contextos cada vez mais e está começando a virar um imperfectivo. Ele também vai falar, a terceira coisa aqui, que o perfeito é instável. Tem gente que combina o perfeito com o passado definido, com advérbio de passado definido, usa ele como se fosse um pretérito, outros usam o passado simples em vez do perfeito. Então, assim, as coisas estão mudando. E ele vai falar de um tal de resultativo também, que é um termo que eu não conheço, mas construções resultativas. Eu não sei se isso. Eu não sei qual é a relação disso com o tal de aspecto estativo. Se resultativo tem a ver com estativo ou não. Enfim. E ele está dizendo que é uma coisa que acontece regularmente no inglês falado. Esse resultativo é muito comum, mas isso não é visto no inglês escrito. Bem interessante. O get passive aqui no capítulo 7 tem a ver com be confused or get confused. No português seria fico confuso, estou me confundindo.
E no inglês eles usam esses dois verbos to be and to get como verbos, de certa forma, auxiliares. Então ele vai analisar o uso deles. Tentando achar um exemplo para o capítulo 8 para a gente entender a razão dele estar comparando exemplos de fala e exemplos escritos. E eu acho que um exemplo interessante é o uso viciado hoje em dia. Eu digo viciado não porque está errado, mas porque a forma culta consideraria um vício de linguagem, que é um exemplo do uso de que. Vou tentar usar de que de forma correta, tá? A dificuldade da qual a gente está falando é uma dificuldade de que é a dificuldade de que achar exemplos é muito difícil. Então eu usei de que de forma correta. Mas usar em outro sentido seria: a Bíblia é um livro bonito de que a gente tem que ler todo dia. E eu vejo esse uso viciado do de que para todo lado, aí, nos vídeos de gente muito culta. E isso entraria provavelmente no capítulo 8, que são construções que elas se tornam construções que se tornarem dados, vão mostrar que a língua falada não corresponde à língua escrita. Aqui no capítulo 10 ele vai dizer que funções gramaticais são dependentes da língua em que elas estão. Ele vai falar aqui: será que é possível que funções gramaticais sejam generalizadas sobre várias línguas? E ele falou que provavelmente não. Por exemplo, as gramáticas do francês, elas vão falar de conceitos tipo sujeito, direto, objeto direto e tudo mais. Mas as funções gramaticais do francês, elas são estabelecidas com base na sintaxe francesa e na morfossintaxe francesa, que é diferente do inglês. Então ele pergunta aqui qual que é a justificação para você identificar objetos diretos numa gramática inglesa com objetos diretos numa gramática francesa. As dificuldades são análogas, as que afetam as análises das partes do discurso, por exemplo. Como é que você identifica um adjetivo no inglês? Você tem que identificar o mesmo tipo de adjetivo no francês? Não dá. Ele diz que não dá porque eles têm que ser estabelecidos em critérios distribucionais, língua por língua. Esses aspectos distributivos, eles são específicos para cada língua. Então não dá para se justificar pensar em substantivos na língua turca, na língua chinesa e na língua inglesa da mesma forma. O máximo que você pode fazer é pensar em nominais, verbais e adjetivos genéricos, porque todas as pessoas do mundo referem a outras pessoas usando nominais, predicam certas coisas usando verbos e modificam certas coisas usando adjetivos. E todo mundo entende a relação agente-paciente, essa relação, né, da transitividade. Alguém é o agente, alguém recebe essa ação, alguma coisa recebe essa ação. E isso tudo bem, pode ser universal, mas as funções gramaticais só são adequadas língua a língua. Aqui no capítulo 12, um exemplo interessante de formação de linguagem nas crianças é quando a gente pede para a criança dizer quem é que está vindo visitar. E aí, quem é que está vindo visitar? É o titio? Aí a criança, titio, titia. Aí você pergunta, e quem mais? Maninha, e? Aí você pergunta, e? Aí a criança, maninho, e? Priminha, e? Então são frases que a gente está falando para a criança que terminam em i. A criança pode, por causa disso, passar a pensar que tá tudo bem terminar frases com i. Então a criança pode virar para você e falar, mamãe, você me ama i? E terminar a frase com i. Então é uma discussão interessante na página 253 do arcabouço de exemplos linguísticos aos quais a criança é exposta e
aos quais a criança tem que responder, porque se ela começar a reproduzir esse tipo de fala, que é não gramatical, a mãe não vai entender, o pai não vai entender. Então ela eventualmente vai abandonar esse tipo de uso. Então isso é um dos desafios que o Miller traz à visão do Noam Chomsky de que as crianças elas não são expostas a dados suficientes, a exemplos negativos de gramática, esse tipo de coisa. Interessante o livro, pesado em termos de dados de certa forma, mas acessível em termos da linguagem e dos conceitos que ele ensina. Bem focado no inglês, mas dá uma balanceada legal porque ele traz exemplos de outras línguas, russo e outras línguas às quais o Miller foi exposto na carreira dele.